Oi, consultório de família no ar mais uma vez. Obrigada a você que está aí esperando. Estamos chegando para ficarmos juntos no programa de hoje. Muito obrigada pelo seu carinho de sempre, pela companhia de toda semana, pela família que se reúne, por você que mesmo sozinho a cada semana senta aí para acompanhar o programa e tem repercutido felizmente na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu fico muito feliz por cada oportunidade de cada semana. E como foram os seus últimos dias? Está tudo bem por aí? Alguma coisa aconteceu e você anda meio para baixo, meio triste? Tenha fé, tenha esperança. A esperança nos alimenta, nos leva à caminhada com um pouco mais de confiança, sabe? Assim, com vontade de acertar, de não desistir agora. Não desista. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista de si mesma. Tem gente que desiste de si mesmo, que diz, não aguento mais, não consigo mais, eu não posso. Você pode sim. Acredite, confie, tenha esperança, refaça suas forças na palavra de Deus, naquilo que a vida te oferece como recurso para você ir adiante, não desistir. A minha palavra de hoje para você é não desista, até porque Deus não desistiu de nós. O Senhor não desiste de mim e de você. Tem para cada um de nós uma palavra, uma porção de força, uma porção do Espírito, uma porção de confiança. Para cada dia o seu mal, mas para cada dia a sua força e a sua esperança. Então que Deus te abençoe e fique aqui no programa de hoje. Olha, eu sei que uma das coisas que tira muita esperança de muita gente é o fato de não conseguir ir além com relação ao outro. Por exemplo, uma coisa básica para os relacionamentos, o diálogo, a conversa. E aqui mesmo você já deve ter ouvido de tantas vezes nós dizermos assim, olha, precisa conversar, o casal precisa dialogar, os pais e os filhos precisam conversar, enfim, em todos os ambientes, em todas as relações é necessário que haja conversa, bom diálogo, mas eu também sempre faço a seguinte pergunta, mas como conversar? Como assim conversar? Quando um quer, o outro não quer, um fala, o outro faz silêncio, ou os dois falam alto e cada um quer colocar de si mesmo, e os dois terminam brigando, os três ou quatro, ou a família, quem quer que seja. Então, aquilo que era para ser uma fonte de interação, de abertura, para fazer-se entender e entender o outro, acaba em briga. Então, era melhor não ter conversado, era melhor ter feito silêncio. Enfim, tantas coisinhas que a gente pode levantar em torno dessa questão. Diálogo, como dialogar sem terminar em brigas. Isso serve para o casal, isso serve para os pais e para os filhos, isso serve para os amigos, isso serve para a vida. Então, a partir de agora, o Consultório de Família conta com você, deixe a sua participação ali na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt, ou no nosso Instagram. A partir de hoje também eu vou estar interagindo com você pelo Instagram. Vai ali, faz o seu comentário. Se não é nosso seguidor ainda, fica a dica para você, @consultório de família, consultório de família. No nosso Instagram você vai acompanhando também durante a semana o que acontece, fotos compartilhadas aqui do que acontece no estúdio. Vai lá, então, @consultório de família. Minhas convidadas de hoje, preparadíssimas, educadoras, psicólogas, psicopedagogas, o que você quiser. Manda sua pergunta e vamos interagir hoje. Uma delas está de volta, fazia tempo que não dava o ar da graça por aqui, mas é minha amiga, amo. Bem-vinda, Fúvia, tudo bem? Bem-vinda mesmo, é assim que eu me sinto sempre que eu venho ótimo. aqui. Muito obrigado, me sinto realmente bem-vinda aqui com você. E com um público que deixa saudade, é bom estar matando saudade também. Mas é que você trabalha bastante, ajuda bastante. O seu trabalho com educação é muito intenso, né, e muito extenso. E eu sei que quando você não vem, é porque não pode. Mas a gente não deixa de assistir. Que ótimo! E também, pela primeira vez hoje, ela é psicóloga, educadora também, trabalha com a educação integralmente e vem aqui hoje, vem de Brasília fazer o programa com a gente aqui hoje. Roseli, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Darleide, a todos os que assistem ao programa. Eu espero que a gente tenha momentos agradáveis aqui, né? É sempre bom conversar. Eu acho fantástico. Então, vou começar com você. Diálogo, por que é tão difícil dialogar? Por que é tão difícil conversar? O tema de hoje, técnicas de diálogo. O que diz para se ter basicamente, para se ter um bom diálogo? Nós estamos sempre muito permeados de emoções, né? E os nossos diálogos, as nossas conversas, elas refletem as nossas emoções. E nós precisamos planejar e gerenciar isso. Então,
é preciso que se tenha um planejamento para conversar. Eu não estou dizendo das conversas cotidianas e corriqueiras, né, que a gente tem em família, os comandos básicos do dia a dia, mas conversas importantes e cruciais, elas precisam ser planejadas na família. Eu fico pensando, então, que se a nossa conversa ela é muito motivada em torno porque eu estou cheia de emoções, e se eu não sei administrar essa minha emoção, eu também não sei dialogar, eu posso colocar tudo a perder. Então, é alguma coisa para se pensar muito seriamente a partir do que a gente sente mesmo, né, Fúvia? Sabe que uma das, talvez, dos detalhes mais importantes para conseguir dialogar é aprender a se ouvir, né? A gente precisa ter essa consciência do se ouvir. Então, quando você fala, às vezes você pensa que está falando sozinho, mas, na verdade, você está falando com você. Então, esse planejamento, acho que a Roseli foi muito feliz quando ela disse do gerenciamento disso tudo. Porque, na parte do diálogo, você precisa ouvir. Então, se você não aprendeu a falar com você, e quantas vezes a gente fala e diz assim, nossa, mas que imensidão que eu estou dando para esse fato, não precisava ser tão grande assim. Essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender a fazer. Se ouvir para poder ouvir o outro. Essa é a direção, é basicamente dialogar, é não somente falar, mas também saber ouvir, é por aí. Precisamos, e isso não é tão simples, né? Então, não é tão mais simples, complicado, né, Roseli? A gente precisa se planejar para fazer essas aprendizagens, né? A gente precisa aprender a ter diálogos que sejam produtivos, porque senão a gente tem falas soltas, né? Então, palavras como pode ser um diálogo produtivo? Darleide, algumas técnicas podem ajudar, mas eu digo que a melhor técnica, o melhor recurso que a gente tem é a gente se autoconhecer, né? E saber quais são as nossas potencialidades. E como é que a gente pode se colocar numa situação de diálogo a partir do conhecimento que temos de nós, né? Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente explosiva. Então, em que momento eu sou menos explosivo? Então, qual seria o melhor momento para eu iniciar uma conversa? É a hora que todos estão gritando, que todos estão nervosos, eu vou conseguir dialogar, né, num momento desses, ou eu vou apenas soltar palavras ao vento e às vezes, em alguns contextos, até xingamentos e coisas muito destrutivas que saem, né? Daí, então, essa percepção de si, eu acho que a Fúvia colocou bem, né? Parar para se perceber um pouquinho e planejar. Eu acho que a família precisa ser planejada. Às vezes a gente planeja coisas até mais simples, como a compra do mês, por exemplo. A gente não faz uma listinha para ir ao supermercado. Então, eu acho que existem até coisas mais importantes do que a própria compra do mês que precisam ser planejadas em família. O diálogo pode ser uma delas. Tem uma moça que diz assim que o tema do programa de hoje está ótimo, inclusive para ensinar o marido a ouvir, porque muitas vezes ela fala e ele faz silêncio, como se nada estivesse acontecendo. O que significa isso, Fúvia? Então, o silêncio é uma grande arma para irritar o outro. Olha, marido, não faça isso. Mas às vezes nós também falamos excessivamente. E quando você fala excessivamente, e eu não estou dizendo, minha amiga, que esse seja o seu caso, por favor. Mas quando nós falamos excessivamente, você não deixa espaço para o outro falar, Darleide. Ou então a gente acaba fazendo aquelas perguntas assim, né, Roseli? Tá me ouvindo? Tá me entendendo? E aí você pergunta e você responde. No diálogo, isso é muito complicado, porque o diálogo é diferente. Eu falo, eu paro e eu escuto o outro. Então, é complicado quando a gente usa o silêncio para irritar, porque o silêncio, E tem aquele silêncio de rosto também, aquele que você faz uma cara certa, assim, né? Você olha para a pessoa e diz assim, eu estou te ouvindo, mas não estou prestando atenção no que você está falando. Ou o que você está falando não está me atingindo. Esse é um silêncio muito complicado, mas eu também tenho que me perceber quanto eu estou falando que eu não estou permitindo que o outro fale. Eu fiquei com vontade de conhecer esse casal, sabe? Porque a primeira pergunta que eu faria é, o que quer dizer esse silêncio? Né? O silêncio está dizendo alguma coisa aí. Talvez, se eu pudesse recomendar alguma coisa para essa telespectadora, seria, pergunte o que significa esse silêncio. Por que, enquanto você fala, ele está silencioso?
Mas a maioria das mulheres ou das pessoas que passam por uma situação de confronto do silêncio, acho que pergunta, por que você está quieto? Mas olha como pergunta, por que você está quieto? Não vai falar por quê? Você não fala nada, porque está tudo certo. Então, assim, já vem num julgamento em cima do silêncio, mas não vem essa pergunta, como você está dizendo, por que você não fala de modo que o outro queira responder? O que acontece que o outro não responde ao meu chamado? O que está errado comigo? Eu não sei se a gente pode dizer errado. Assim, né, Darleide, mas... Certo é que não tá. Mas você vai criando mecanismos de defesa, né? Então, se alguma coisa não te atinge, se algo não fala exatamente daquilo que você gostaria de estar falando naquele momento, até o momento de falar, que foi o que a Roseli disse. Se há um momento para mim, há um momento para o outro também. Então, se eu escolho um momento inadequado dessa conversa, eu posso perder completamente. Escolher um momento inadequado para falar com um adolescente, você não começa um diálogo. Essas perguntas adequadas, elas só virão se houver um planejamento dessa conversa, entende? Então, assim, dizer no meio de um conflito já instaurado, assim, por que você está calado enquanto eu falo, e é sempre assim, provavelmente você não vai ter o resultado esperado. Se houver um planejamento de conversa, onde se começa fazendo uma valorização das potencialidades dos envolvidos, né? Olha, eu achei que a gente podia ter essa conversa, porque entendo que, como família, a gente tem recursos, né? De repente, resgatar algumas situações que a família já vivenciou, de enfrentamentos que a família deu conta e foi vitoriosa no enfrentamento. E daí, então, você abre para uma conversa planejada, né? Então, talvez fazer um pouco dessa quebra, né? Não podemos necessariamente chamar de diálogo essa descarga de palavras que são soltas, né? E trazidas que têm um foco mais egoísta, que está na minha necessidade de falar, do que um planejamento para a solução de problemas e de conflitos. A telespectadora diz assim, eu gosto de resolver as coisas na hora. Ele faz silêncio, mas eu gosto de resolver as coisas na hora. O tempo dela não é o tempo dele. O meu tempo não é o tempo do outro. É que o diálogo é mais do que um, né? Então, eu preciso... E aí, vamos voltar nessa palavra, né, no planejamento. Mas eu preciso entender que existem outras pessoas para participar disso junto comigo. Enquanto a Roseli falava, eu imaginava assim... Outra questão grande, assim, de problema dentro de um diálogo é quando você retoma conversas passadas o tempo todo. Então, você não usa um momento para conversar, mas você diz tudo aquilo que deu errado, né? O que não deu certo. A Roseli disse para a gente começar com as potencialidades, começar com os avanços, começar com o que deu certo. Mas quando você começa já dizendo para o outro, já é a milésima vez que nós estamos conversando sobre isso, o outro já se trava também. Então, você começa a criar bloqueios. E, muito provavelmente, alguém fala, alguém grita e ninguém ouve. Essa é a base do tema do programa de hoje, mas ainda vamos partir para as técnicas, assim, pontuando para você algumas questões que você deve até anotar aí. Sabe aquele caderninho que a doutora Raquel Fonseca sempre diz que a gente tem que ter? Para anotar mesmo, não é para digitar, é para anotar, para fazer valer aqui, registrando na mente o que a gente precisa fazer. Porque, pensa comigo, é ou não é uma das coisas mais difíceis nos relacionamentos? Conversar. É ou não é, casal que está aqui me visitando? São seus amigos, né? Estão me visitando. Qual o nome deles? O Marcos e a Nilciane. Marcos e a Nilciane estão casados, é isso? Tem filhos? Recém-casados, que bonitinhos. Estão aprendendo a dialogar. É verdade. Precisa de muita técnica, né? Muita técnica. Porque precisa ou não precisa conversar bem? É fácil? Não é fácil. Você aí de casa vai dizer que é fácil conversar? Não é, porque assim, meu primeiro desejo é colocar a minha vontade. Se o outro sempre ouvisse e me obedecesse, não teria problema, porque não haveria diálogo, eu mando, ele obedece. Mas a vida não é assim. Então, essa dinâmica da convivência, para mim, esse tema do programa de hoje, eu já deveria ter feito ele dezenas e dezenas de vezes, chamando a atenção com este tema especificamente. Como conversar. Porque nos relacionamentos, nos programas, de modo geral, a gente fala
assim, precisa conversar, precisa dialogar, mas como fazer isso? Então, vai ser muito produtivo, principalmente que você traga aqui a sua história, a participação, como eu estou trazendo já de algumas convidadas, de alguns que estão participando com a gente aqui na página, no Face, mas também você que já está curtindo o nosso Instagram. Tem uma amiga dizendo, a Lilian, dizendo assim, oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bom, um beijo para você. A Cleidiane dizendo, apaixonada pelo consultório de família, eu também, pode acreditar. A Alice diz, eu tenho grande dificuldade de deixar as pessoas falarem. Que show, parabéns para você, um beijo. Comecei a ler, nem prestei atenção no que você tinha dito, olha o que você falou. Ela reconhecendo que tem dificuldade de deixar as pessoas falarem. Sempre falo quando eles estão falando. Por que sou assim? Por que ela é assim? O que dizer, Rose? O que você imagina? Por que ela é assim? Pois é, teria que ouvi-la, né, mais para saber. Mas, normalmente, quando há uma ansiedade na base, a gente é um pouco imediatista, impulsivo, pode ser várias coisas. Teria que conhecê-la, né, para saber o que pode ser. Mas ela tem um recurso importantíssimo. Ela tem um reconhecimento disso. Então, né? Então isso já é meio caminho andado. Vai nesse caminho aí do autoconhecimento que você vai, inclusive, responder essa mesma pergunta. Por que você é assim? Perfeito. Eu acho isso bárbaro também, a coisa que também é muito difícil para a gente. Reconhecer as nossas deficiências, nossas limitações. Quando nega, não, eu não sou assim não, o problema é seu. Como assim, problema? Conta comigo. O problema é você, Fúvia. Você que tem problema. Então, aí a gente levanta barreiras enormes e eu me isolo da solução, né? Mas você ia falar? É interessante que quando a gente fala de conversas planejadas, até parece meio utópico, né? Mas a conversa planejada, ela dá espaço para esse tipo de crescimento. Entende? Não é tudo no cotidiano que você vai planejar para conversar. Os comandos rápidos e corriqueiros, mas a gente está falando de conflito. Normalmente, quando a gente precisa conversar sobre algo seriamente, né? Eu aprendo muito na minha experiência de trabalho. Eu acho que os adolescentes, os alunos, os filhos nos constroem, né? E eu me lembro do meu menor que falava assim, mãe, preciso falar com você. Ah, tá bom, cobrindo ele para dormir. Senta que eu vou demorar. E aí a gente sentava, eu aprendi com eles. Então, quando a gente começa a abrir novas possibilidades, quebrar alguns paradigmas que a gente tem, a gente consegue aprender com o próprio cotidiano familiar que é possível, que essas coisas brotam, porque são recursos existentes no grupo familiar. E há muitos momentos em que a família sinaliza que quer falar, né? E você olha e diz assim, não, se eu concordo, eu não preciso ouvir. E se eu discordo, não tem por que ouvir. Então, nesse momento, se perceber esses momentos dentro da tua família é extremamente importante. Porque quando um filho diz assim, senta que eu vou demorar. Ele está sinalizando que ele precisa falar. Mas pode ser que ele não verbalizasse exatamente dessa forma e fosse só assim, mãe, eu preciso falar com você. E a gente deixa passar também esses momentos, Aleide. Esses momentos acabam não sendo tão bem aproveitados dentro da família quanto nós deveríamos. Eu concordo que a gente tenha que planejar e que tenha que gerenciar o nosso tempo e que filhos aprendem quando veem pais dialogando. Né? Infelizmente, eles também aprendem alguma coisa quando nós brigamos. Né? É verdade. Mas olha a importância de um filho, de uma filha, conseguir observar dentro de casa que eu consigo respeitar, o meu pai consegue respeitar a opinião da minha mãe, ainda que a opinião dos dois não seja exatamente a mesma. Porque dialogar não quer dizer que eu e a Roseli vamos conversar e concordar em tudo. E que bom que não vai ser assim. Né? Que bom que nós vamos poder discordar e chegar a um comum. Então, ter essa habilidade do ceder e do entender o momento de criar essa inferência na família é uma arte que a gente precisa aprender. Vocês não acham? Pode completar. Eu achei assim, muito pertinente, porque o discordar faz parte. Né, do diálogo. Até porque na família você vai ter N pessoas falando de lugares totalmente diferentes. Você imagina um conflito de gerações dentro de uma família onde existe uma avó, um pai, uma mãe, um filho. São 3 gerações. Então, estão falando de momentos de vida e de lugares muito diferentes. Então, vai haver discordância. Então, o foco não é que todos concordem, é que todos discutam e que se chegue a um consenso que fique confortável para todos.
Essa seria a ideia do diálogo. Por isso que tem que ser planejado. Não dá para chamar de diálogo conversas soltas, como a gente já falou, né? Então, os diálogos também se tornam muito difíceis por conta dessas questões que são administradas também a partir do seguinte prisma. Eu sei o que estou falando. Eu sei o que estou dizendo, eu estou certa. Então, eu parto do princípio que eu estou certa e eu parto do princípio também de que eu tenho o poder para mandar. E aí também a gente vai entrar numa dificuldade em relação ao diálogo com os filhos? Nossa, imensa. Porque, e os adolescentes nos dizem muito isso, eu não preciso falar nada, porque ela já tem razão desde o princípio. Então, assim, ele já sabe que ele é o certo da história, por que eu vou conversar? Ou então, e quando eles começam a pedir desculpa, né, Roseli? Às vezes eles dizem assim, então desculpa. Não é porque eles estão arrependidos. Ele quer encerrar a conversa. Eles querem encerrar a conversa, né? Que nem teve conversa, né? Exato. Então, nesse momento, se o pai ou a mãe não para de falar e não passa a ouvir, aí vem o que eles chamam de... Nós chamávamos na nossa época não muito distante. Por favor. Né? Por favor, de sermão. Vai passar sermão de novo. Então, você vai começar a falar tudo novamente. Eu ouvi do meu filho, não faz muito tempo, que toda vez que eu digo assim, não vou falar mais nada, eu ainda falo 30 minutos. Olha que comprido. É muito tempo falando, agora, né? É muito interessante o que a Darleide traz sobre essa questão do empoderamento, né? Existe um esforço muito grande da nossa geração sábia e culta, magnânima, não é? De desempoderar a sabedoria dos demais, né? E daí é o que eu diria assim, a gente precisa estar atento para o fato de que os seres humanos, eles são plenos. Uma criança de 6 anos é plena com 6 anos. Ela tem uma sabedoria própria de 6 anos. Uma senhora idosa, ela é plena, né? E a gente vê quando há um encontro de gerações dentro de uma proposta dialogada, a riqueza de possibilidades que existe. Por quê? Essa guerra de poder é que é complicada, né? Porque daí a gente já vem com a resposta pronta e chama isso de diálogo. A gente fala assim, vamos conversar sobre tal coisa. A partir de agora você não chega em casa, não é? E aí eles falam assim, tá, né? E eles não constroem nada com a gente, já está tudo devidamente construído. E há um esforço muito grande de se manter nesse lugar. Dá um exemplo. Por exemplo, o pai vai dizer para o filho assim, 10 horas em casa. Ele deu uma ordem. Ok, e é uma ordem de proteção. Vamos combinar. Tá, primeira coisa, a gente vai fazer uma aliança com esse pai, certo? Exatamente. Só por enquanto. Então, assim, 10 horas é um bom horário para chegar, dependendo da idade, ok. Tudo certo até aí. Mas, se você puder dar uma opção de escolha entre 9 e 10 horas, você vai permitir que ele construa com você esse horário de chegada. Ele participa da decisão. Ele participa. Olha, você tem de 9 a 10 horas da noite é o horário de sábado à noite estar em casa. Qual é o melhor horário para você chegar dentro desse horário estabelecido? Você não deixou de colocar o limite, que é protetivo, né? Mas você deu a possibilidade para esse sujeito, que é um ser inteligente, capaz, competente, elaborar e falar assim, bom, eu vou prometer que eu vou chegar... Tá bom, eu chego 5 para as 10. Ou então, não, eu chego pontualmente 10 horas. Não me espere antes das 10. E se for aquele adolescente que vai dizer assim, não, é muito cedo, como assim, meus amigos? Tá? Como funciona? Você pode até questionar e ouvir o que seria um horário adequado para ele. E depois considerar porque uma coisa a gente não pode se perder, né? O que a gente está dizendo aqui não é que as gerações que vêm, elas não precisam de orientações, aconselhamentos e cuidado, né? Tanto que existe no Brasil um estatuto da criança e do adolescente, porque eles são considerados incapazes, vulneráveis, né? Mas não em tudo. Então, que fique bem claro, né? Legalmente, esse pai responde por esse adolescente. Então, isso precisa ser dito para ele, né? Dentro da minha possibilidade de cuidado com vocês, né? E eu coloco muito assim, eu tenho filhos jovens já, não são mais adolescentes, mas eu tenho horário de chegada porque eu não consigo dormir se eles não chegam. Então, tem que ser uma coisa suportável para mim também. Meia-noite, no caso que já são jovens, maiores de idade, com grupos que a gente conhece, em lugares conhecidos. Ainda mesmo assim, é o máximo que eu suporto. Então, quando eu já estou com vontade de dormir, eles precisam me considerar também, né? E a gente faz essa negociação. Então, ligam, telefonam, tô chegando aí, já está tudo certo. Dentro então, daquele previamente combinado. Previamente combinado, né? Olha, tem uma moça que diz assim, eu adorei o tema do programa, e ela traz uma situação com uma filha.
Ela diz, pois as crianças hoje em dia entendem muito bem o que falamos, mas ao mesmo tempo se fazem de vítimas e não aceitam nossas determinações. Não querem nos entender e nos afrontam de verdade. Então nós vamos num beco sem saída e a vontade é só de bater para impor autoridade. Mas não quero isso para mim, para o meu relacionamento com a minha filha de 6 anos. E ultimamente tem sempre um castigo, até ela perceber que errou. Dói, mas está sendo melhor para ela. Um grande abraço, assiste sempre o programa. O que tem aqui que está meio truncado nessa história? Eu acredito muito em combinados. Eu acredito mais nos combinados do que no castigo. Porque os combinados, eles trazem consequências. Né? E essas consequências também são determinadas num diálogo. Né, Roseli? Eu posso determinar, como a Roseli colocou, para determinar o horário, eu preciso sentar com essa pequena aí de 6 anos, né? E fazer determinados combinados com ela e estabelecer junto com ela as consequências por estes não cumprimento do combinado. Nessa parte do diálogo, a mãe ou o pai, e a nossa situação é a mesma como mãe, entender que essa parte do, mas por que não? Mas e se eu fizer dessa forma? É importante para o crescimento e para o amadurecimento da criança? Às vezes é complicado, Leide, porque a gente quer dar um ponto final na história. Mas nós sempre vamos ganhar se fizermos essa... Eu acho que é um elástico, né? Eu solto um pouquinho, volto um pouquinho, mostro a consequência, converso um pouco. Então, quem sabe, minha amiga, fazendo uso desse diálogo com ela mais frequente, mais combinado, mais detalhado, inclusive das consequências, se torne um pouco mais simples. E produtivo, né? E produtivo. Eu me lembro que com o meu filho, a gente fez alguns combinados e quando ele colocava a consequência, era imensa. Né? Uma vez ele disse que ia ficar assim, até o resto da vida sem sair de casa. Então, não existe o resto da vida sem sair de casa. Mas naquela época, ele estava inclusive com 6 anos de idade, era o combinado, a consequência que ele colocaria. Então, quando nós falamos sobre o combinado, ele amadureceu a consequência. Não valia a pena sair do combinado. Agora, Darleide, eu achei muito curiosa uma situação colocada por essa mãe. Existe já uma potencialidade a ser considerada, quando ela diz assim, ela é inteligente e compreende. Segura então, aí, porque essa questão é importante. O que ela entende, como eu administro o que ela entende e por que essa mãe abriu mão do que ela entende para administrar com castigo e ela diz assim, é bom para ela, mas será que está bom para o todo? Vamos continuar essa conversa logo depois do intervalo? Diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho e na vida, dialogar. Como dialogar? Quais as técnicas que nós podemos usar? Então, logo depois do intervalo, a gente volta aqui no Consultório de Família. Deixe o seu comentário no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt ou no Instagram, Consultório de Família. Até já! Essa semana, a gravadora Novo Tempo está com um lançamento lindo e aquele lançamento esperado por todos que gostam, que acompanham a história, que gosta da música, que gosta do ministério, que se sente abençoado pelo ministério do Arautos do Rei. Lançamento aqui da gravadora Arautos do Rei, 360 graus ao vivo. Está lindo demais, foi feito assim com muito esmero, com muito carinho, com um jeito muito diferente de dizer a mesma mensagem para você. 0300 789 1111, gravadora Novo Tempo, ou visita o site da gravadora Novo Tempo, novotempo.com/gravadora, para você saber mais deste lançamento lindo. Se eu digo Arautos do Rei, eu não preciso adjetivar muita coisa. É Arautos do Rei. É simplesmente um ministério com mais de 60 anos, abençoando a vida de milhares de pessoas de todas as denominações, gente espalhada por todos os cantos do mundo que conhecem o Arautos do Rei por simplesmente ser um grupo que
que ao longo de tantos anos transmite a mesma mensagem, com a mesma força, com a mesma intensidade. E vamos até o fim, anunciando a volta de Jesus, porque esse é o ministério do Arautos do Rei e da Novo Tempo, da Igreja Adventista, do povo de Deus. A sua mensagem também deve ser: Jesus está voltando. Fica a dica então para você, da gravadora Novo Tempo, Arautos do Rei. Nossa conversa hoje com psicólogas, psicopedagogas, educadoras, mulheres, mães, profissionais, que vêm aqui nos ajudar também a falar do tema que para mim é essencial, que eu não domino, que você não domina, que talvez elas não dominem, porque é alguma coisa que vai além do saber, tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com como eu me administro. Então, esse diálogo aqui não é de alto para baixo, dizendo, olha, é assim que se faz e funciona, porque esse é o caminho, sem que tenha antes experimentado, que é um caminho que passa pelo domínio próprio, pela boa vontade. Boa vontade, o que é de diálogo sem boa vontade, né, meninas? Não funciona. E aí, antes do intervalo, nós estávamos falando a respeito de uma mãe que traz para a gente o fato de ela perceber que as crianças hoje são muito independentes e elas afrontam os pais e, segundo ela, isso não vai acontecer dentro da casa dela com a filha de 6 anos. E ela já administra a relação com a filha com assim, ó, errou, tem castigo, para não ter problema, porque isso vai ser bom para você. Nessa fala, o que pode ter de difícil na construção do diálogo? Eu acho, Darleide, que ela já traz aí a potencialidade. Ela precisa se apropriar dessa criança tão inteligente, não é? Provavelmente ela está usando com essa criança recursos que foram usados há 1, 2 gerações atrás. E essa é uma criança inteligente, esperta. E aí, quando ela fala do castigo, até me preocupa se, de repente, essa criança não está fazendo uma leitura do quanto o castigo pode ser difícil para a própria mãe aplicar. E então, ela acaba que é uma forma mais próxima dela punir também, de certa forma, a mãe, por não ouvi-la, por não construir com ela esses processos. Então, assim, é preciso ter um pouquinho mais de paciência, dá mais trabalho, mas é mais compensador, é construtivo e é importante para o desenvolvimento dela escutar um pouco mais, colocar espaços de escolha para ela, espaços de escolha. No final, o limite vai estar colocado, como a gente deu muito bem o exemplo do horário. No final, o horário será cumprido, né? Terá que ser cumprido, porque aquela família acredita que aquele é um horário bom para que os filhos estejam em casa. Mas houve um respeito de repente, ouvir assim. E também, mesmo discordando, importante ouvir, mesmo que aqui em casa todos vão chegar às 10, ouvir que eu fico muito triste de chegar às 10, porque para mim o horário da meia-noite é que é o ideal. Ok. Ouvir com respeito isso. Não necessariamente colocar em prática, porque dentro da cultura daquela família não caberá. Esse não é o combinado. Não é esse o combinado. Mas ouvir com respeito, porque está se falando de algum lugar. Essa menina de 6 anos hoje está falando de um lugar. Essa mãe também, quando traz e confia para a gente aqui a angústia que ela está vivendo, ela está falando de um lugar, de onde ela veio, de onde ela foi educada de repente, né? Então, assim, fica o nosso respeito pelas tentativas dela. Mas talvez olhar um pouquinho mais se o que ela está aplicando com essa menina tão inteligente não está um pouco ultrapassado para essa geração nova que está chegando aí. E eu fico pensando se não está cortando a possibilidade do diálogo, porque enfatizou-se mais o que se faz para obter o resultado da obediência, que é o castigo. Olha, errou, tem castigo. E você sabe, você que acompanha aqui nossas conversas de sempre, que nós vamos sempre trabalhar em cima que é preciso colocar os limites, que os pais precisam ter autoridade sobre esses filhos, mas nessa base do ensino e aprendizagem. E conversar é alguma coisa que a gente aprende conversando, né? Então, essa mãe, quando ela diz eu dou o castigo, etc., fecha a questão e resolve, eu estou me colocando numa situação de não ver dentro da minha casa minha filha me aprontando, tal. A nossa pergunta não estamos aqui criticando exatamente a tua maneira de agir, mas a pergunta no sentido da nossa pauta de hoje, você está ensinando a sua filha sobre o que é conversar? Ou se a sua filha, ao se colocar como gente grande, ela vai aplicar a mesma maneira que você aplicou com ela e ela vai ser uma pessoa que não tem abertura para o diálogo, no casamento, nas relações de modo em geral, porque é simplesmente o fim que eu quero é este, então meu método vai ser aquele e não tem espaço para diálogo. É só essa a nossa preocupação. Fúvia.
Eu chego e penso que essa mãe pode se perguntar também quantas vezes ela tem aplicado um determinado castigo para a mesma situação que ela tem tentado dialogar. Então, se é recorrente, alguma coisa está dando errado, não tem diálogo. Exato. Isso vai servir aí, eu penso que, né, Roseli, desde os pequenos até os maiores, assim. Então, quantas vezes você tem aplicado esse castigo? Se eu estou aplicando o castigo exatamente pela mesma situação, é porque ele tem ouvido, mas não compreendido e diluído isso, e não é isso mesmo que tem que acontecer. Também, Fúvia, se essa consequência, ela está ligada ao ato, exato, né? Exatamente. Isso é um outro fator que mereceria uma longa discussão. Nem sempre aquilo que é dito como consequência está ligado ao ato, né? E tudo que os meninos e meninas fazem tem como resultado, vou cortar a TV e o computador, né? Tem a ver com o gerenciamento de tempo, ou não é? Então, assim, às vezes é uma consequência destituída, então ela não é redentiva, ela não é reflexiva, porque não está ligada à consequência da ação. E acaba sendo, de novo, uma ação autoritária e não uma ação de aprendizagem. Porque a ação de aprendizagem, há reflexão nela. Se é uma ação autoritária, eu defino. Então, me entrega o teu computador. Então, você não vai mais assistir TV essa semana. Você não vai... Mas eu me lembro de uma cena que eu nunca vou esquecer. Eu chamei a atenção do meu filho para os estudos. Eu disse, você precisa gastar mais tempo estudando. Eu estava dormindo, ele chegou assim, me cutucou e falou assim, você pode guardar o meu game? Acho que na época era o Game Boy, alguma coisa assim. Por quê? Não, eu não vou conseguir estudar e ficar com o Game Boy. Você não pode guardar ele para mim? Tudo bem, eu fiquei surpresa. Falei, posso guardar. Quando você se sentir pronto, você vem buscar. 2 dias depois ele veio. Não, já acabaram as provas, agora eu já posso ficar com ele. Então, assim, não foi imposto, porque assim, havia uma necessidade e nós dialogamos sobre aquela necessidade. Os recursos são N recursos. Eu jamais imaginei que ele ia fazer isso, entregar para mim, né? Mas ele achou que eu ia cuidar melhor, porque ele não ia dar conta de se gerenciar. Então, mas o fato mais interessante aí, Roseli, é que ele entendeu que algo me atrapalha no gerenciamento do tempo. Então, o gerenciamento do tempo, que era o que você pretendia alcançar naquele momento, foi alcançado como objetivo. Preciso gerenciar meu tempo, não dou conta sozinho, entrego para quem vai dar conta e me auxiliar. Meninas, qual é o poder? Vocês, em algum momento, agora vamos combinar assim, diante de questões como essa, de questões como, por exemplo, a Cleidiane diz assim, Darleide, e aqueles casais que só conversam brigando? Eu tenho um casal de amigos que vivem assim há mais de 10 anos e o diálogo deles é a base da briga mesmo, né? Darleide, o que fazer? Então, baseado nas questões da educação, dos relacionamentos entre marido e mulher, dos relacionamentos de modo geral. Então, vamos aproveitar esse tempo agora para pontuar novamente, mesmo que vocês já tenham dito como a questão do ouvir, etc, etc. Por exemplo, qual é o poder da fala no ato do conversar, do diálogo? A fala, qual é o poder que eu tenho? A filosofia da linguagem estuda muito isso, né? E a gente tem aí filósofos como Austin e Searle, eles vão falar do poder que a fala tem não é só de você emitir palavras, mas é de você praticar ações. Então, tem atos de fala que são verdadeiras ações, né? Então, a fala ela tem um poder muito grande de mobilizar. Nós dizemos para as pessoas como as coisas são, nós nos comprometemos com elas, de como faremos e de como nos comportaremos. Nós expressamos os nossos sentimentos, não é? Combinamos coisas, tudo isso a partir da fala. Então, a fala é um instrumento poderosíssimo, né? E eu entendo, Darleide, que é por isso, pelo poder que a fala tem, que ela se torna uma ferramenta importante nas relações. E que pode machucar. Claro. Então, pensando na fala, e você disse para a gente pontuar a importância de você entender que a tua fala não é para o outro, mas para a situação que você quer resolver. Porque quando o diálogo, e muito provavelmente é o que acontece com esse casal, por exemplo, que a nossa amiga citou, quando você discute porque você está discutindo ideias pessoais. Então, eu passo a discutir com a Darleide.
Então, eu faço questão de ferir, o nome de magoar. do problema é o meu nome. É o seu nome. Mas o problema não é esse. O problema é porque talvez aquele mês as contas atrasaram e você não avisou, talvez aconteceu alguma coisa no trabalho que você não gostou do seu parceiro, da sua parceira. Há um objeto em discussão. Isso. Então, assim, você precisa tirar o foco da pessoa e passar a analisar o problema. Porque, então, eu falo do problema. Eu não falo da pessoa. A fala, ela tem uma extensão imensa. E quando você magoa, você machuca, você não abre mais espaço para esse diálogo, porque você está tocando na pessoa. Agora, quando eu falo do problema, o problema é como vamos educar os nossos filhos, né, Roseli? Então, eu estou falando do problema. Olha esse caso aqui, o problema. Assim, não está exposto, mas o que poderia ser. Darleide, a falta de diálogo foi uma das causas que impactou muito no meu relacionamento de 12 anos. Meu ex-marido nunca queria conversar sobre os problemas que estávamos passando, Possivelmente, ou não houve ali alguma técnica produtiva para esse diálogo, em que alguém não conseguiu separar o problema da pessoa e ele se sentiu ofendido, se retraía, se fechava e não tinha conversa, e isso acabou com o relacionamento. Gente, falta de diálogo, boa interação acaba com o relacionamento. Não adianta assim, mas sabe, o motivo é esse, aquele. Não, a falta do diálogo positivo acaba com o relacionamento. O silêncio, sabe, a gritaria, a má colocação da palavra acaba com o relacionamento, é fato. Então, assim, ela diz exatamente isso que você disse, sobre os problemas que estávamos passando, não sabia conversar. Então, são as situações. Então, por isso o planejamento, né, Roseli? Nós vamos falar sobre... Porque aí eu não falo do meu marido, eu não falo da minha esposa, eu não falo da minha mãe, eu não falo do meu adolescente. Quantas vezes a gente não vê um adolescente destruído no final de uma tentativa de diálogo, porque o diálogo já começou assim, você é ruim mesmo, não tem jeito, não vai dar conta de fazer aquilo que a gente espera, mas mesmo assim eu vou dizer novamente para você tudo aquilo que eu acho correto. Não teve diálogo. Não teve. Não. E agora ainda focando um pouquinho nesse poder das palavras, os atos de fala, eles podem ser ou não muito mais empoderados dependendo de onde vem, não é? Então, quando um pai diz uma coisa para um filho que desqualifica, olha de que lugar está saindo essa desqualificação, né? O colega lá da rua pode até falar isso e não vai ter o mesmo peso. O mesmo peso. Mas então, pai... a mesma fala, vindo de lugares diferentes, vai ter um efeito diferente, vai produzir Meninas, um resultado diferente. O que dizer, então, do reforço positivo numa conversa? Eu tinha uma amiga que ela sempre fala assim, diálogo, para mim, tem que ser no estilo sanduíche. Eu dizia, mas como é o estilo sanduíche? Ela dizia assim, uma coisa positiva, o que você quer dizer, e outra coisa positiva, fecha o sanduíche, tá de boa. Reforço positivo. O reforço positivo é uma técnica importantíssima dentro do comportamento do lidar com o comportamento humano, né? E é uma forma de modificação de comportamento também muito poderosa, é uma técnica muito poderosa, né? Inclusive, os analistas de comportamento usam essa técnica em consultório. Usando isso, como é que eu começo uma conversa? A primeira coisa eu preciso ter uma consciência de que quando eu vou iniciar uma conversa, eu estou falando com pessoas inteligentes, com pessoas que têm potencialidade, né? E eu preciso me lembrar disso e resgatar isso. Então, no primeiro plano, eu não preciso trazer os problemas na minha ansiedade isso não é diálogo planejado, isso é conversa solta, né? Diálogo planejado, você vai pensar assim, como é que se eu preciso resolver esse problema, eu tenho que lidar com as potencialidades, não com as limitações. Quais são as potencialidades que cada um dos envolvidos tem? Então, e resgatar e colocar sinceramente. O que tem de positivo, trazer à tona. Estamos aqui conversando hoje porque acredito que a Darleide tem um recurso importante para dialogar e que eu preciso que a gente resgate para resolver o problema. Vamos colocar essa situação. O marido não gosta, ou a mulher não gosta de conversar. E isso deixa o outro muito mal. E ela decide, então, conversar com esse marido. Como se dá essa abordagem? Como é que acontece esse diálogo de maneira que possa fluir? Imagina, a outra pessoa não gosta de conversar. Mas ela precisa conversar, ela está ouvindo aqui o programa. Mãe, vou ter que conversar com ele, vou planejar, passar a noite toda planejando. Não, isso aqui não, apaga, vou planejar essa conversa. Mas o problema é a não conversa. Como isso vai se dar?
Agora, eu penso o seguinte, ó, a partir do momento que uma pessoa não gosta de conversar e ela topa sentar com você para conversar, você já tem algo positivo aí para elogiar, né? Sei que para você deve estar sendo muito difícil estar aqui. Como é que você está se sentindo sentar para conversar? Eu estou mal porque eu não gosto. Já começou a dialogar. Entendi, um reforço positivo. E num recurso do e não do mas. Você já viu, né? Às vezes a gente fala com alguém e diz assim, você é tão bom falar contigo, você consegue colocar suas ideias muito bem colocadas, mas quando você ouve esse mas, parece que quebra tudo aqui dentro e você diz, o que vem agora? Estava bom até agora, agora não... Então, uma boa dica é você trocar o mas pelo e. Ótimo. Então, assim, você também esse ponto que nós precisamos conversar. Você deixa de criar aquele mas de expectativa. A partir de agora vem coisa ruim. Eu era bom até agora, agora eu não sou mais. Darleide, essa pessoa que não quer conversar e senta para conversar já tem o meu respeito já de início, né? Porque conversar não é uma tarefa simples. E para alguns é mais complicado ainda. Eu também acredito, Roseli, que nem sempre os momentos de conversa acontecem necessariamente no formal. No senta aqui, vamos conversar. No senta aqui, vamos conversar. Porque há muitos casais e a maioria dos homens, talvez, tenham mais dificuldade nesse sentido do senta aqui, vamos conversar. Eu penso que Deus nos dotou assim de uma inteligência grande e criatividade para encontrarmos o melhor momento para essa conversa. Então, o melhor momento, o melhor local, pode ser que exista. Então, minha amiga, pode ser que teu esposo tenha um momento específico em que traga, assim, talvez um momento até mais descontraído, mas que você consiga, naquele momento, ir ganhando diálogo com ele. Porque eu acredito que o diálogo é ganho. Você vai construindo o diálogo. Agora, existe uma dinâmica muito interessante na roda de conversa, né? Vamos lá. Então, o meu desafio se não há... E isso é treino. A gente pode aprender isso, né? Se não há isso, tenta fazer. Tenta uma roda. Põe uma pipoca lá na mesa da sala. Tenta uma roda de conversa. A roda de conversa tem um poderzinho ali a mais, né? Que é a dinâmica que a gente chama de dinâmica do grupo, né? Quando você quer dialogar. Quando é o casal também, senta num momento em que há possibilidade desse diálogo. Podemos conversar sobre tal coisa, né? Mas, especialmente casais com filhos, quando todos podem dar a sua opinião, é possível que alguns deles vão experimentar pela primeira vez a importância de poder ser ouvido. Então, reforça um pouquinho melhor isso. A roda de conversa em família ou casal, enfim, como que é isso? É produzir um ambiente favorável e já desarmado? Acho que de confiança, né? Isso está dentro, é aquilo que a gente colocou, está dentro de um planejamento e também, eu acho que um dos papéis importantes desse programa é poder mostrar que existem outras formas de fazer, né? Então, assim, eu acredito muito nesse poder de grupo, né? A gente consegue, dentro de uma proposta adaptada da terapia comunitária, a gente consegue abrir rodas de conversa numa sala de aula com adolescentes. E eles produzem, e eles se trabalham, e eles choram e se acolhem numa roda, né? Então, assim, é algo funcional. Pode ser experimentado em família. Abra a roda em família, coloque alguma coisa que seja de interesse do grupo. Normalmente, comer alguma coisa que a família gosta e depois abrir o diálogo para conversar sobre um assunto com objetivos bem estabelecidos. Gente, eu pensei em a gente ter esse momento de encontro aqui, de diálogo, porque nós precisamos resolver uma questão que está incomodando e que não dá mais para continuar como está. Então, eu acredito que o fulano, o ciclano, tenham recursos, né, para a gente poder conversar sobre isso e cita situações em que a pessoa se encontra naquilo, né? É verdade, eu já consegui. Nossa, eu admiro como você lidou com tal coisa. É isso mesmo. E daí você vai criando um ambiente adequado. Não precisa ter conhecimento técnico, né? Basta ter boa vontade, criatividade. A mãe está se sentindo super cansada, super desanimada, não tem o retorno que ela esperava do marido, dos filhos, ou sei lá o quê, ou o pai. Cada um se coloca aí na sua situação. Aí, então, tem a família toda que participa desse momento. Então, digamos que essa pessoa vai tomar a iniciativa de reunir essa família numa
com uma predisposição mega positiva. Tá? Também, mas sem a expectativa de que esse tudo vai ser resolvido numa conversa. Não, porque como assim? Ô, Darley, vocês falaram lá para conversar, eu conversei, saiu briga. Não deu nada, né? Não, peraí. Ninguém falou. Não, peraí. Vocês nunca conversavam, agora vão conversar. É uma caminhada, é um tempo, tem o outro, tem a resistência do outro, tem o outro que não quer, tem o outro que vai pensar ainda, vai deixar para depois, tem o que vai fazer silêncio. Então, assim, aí vai fazer o quê? Tem uma situação a resolver? Olha, tem uma situação que está me incomodando. Como é que ela vai chegar? Ela vai se colocar? Vai aplicar tudo isso que vocês disseram aqui ao longo do programa, eu estou imaginando. Mas o que está sendo dito? É possível encontrar outras maneiras de conversar. Não somente, senta aqui, vamos conversar. Mas assim, vamos trocar uma ideia? Será que vocês podiam me ajudar? Às vezes falta muito da mulher, da mãe, dizer assim, filho, você pode me ajudar? Não, se você não lava a louça, você não faz isso, você não faz aquilo. Então, a sair dessa esfera e jogar a conversa mais tranquila. É exatamente isso. E pode ser um momento de falar de sentimento também. Essa mãe está sobrecarregada, ela pode dizer, gente, eu estou me sentindo sobrecarregada. Pode me ajudar? Ela pode passar a rotina dela toda. E alguém tem alguma coisa para me dizer, né? E perguntar, alguém pode... Né? Diferente de dizer, vocês não me ajudam, eu estou... Sabe, assim, não precisa ter essa posição de ataque, né? Pode falar de si. Quando você fala de você mesmo, a história individual das pessoas tem um poder muito grande de mobilização. E não vitimiza. Né? Muito pelo contrário. Então, assim, é muito importante ter essa predisposição de não sair no ataque já, né? Você não é a única pessoa importante numa roda de conversa. Os outros, todos os envolvidos são importantes igualmente. É por isso, Darley, a importância de você esclarecer quais são as suas expectativas para aquela conversa. Você está falando de você, né? Esclarece com o grupo, com a pessoa que você está conversando, qual é a sua expectativa naquele momento. E seja confiável. O que é esse confiável? É a confiabilidade de saber que o outro vai poder falar, de eu estar conversando com você, e saber que eu vou poder falar contigo, discordar de você e nós vamos continuar conversando. Então, abrir esse espaço de confiabilidade suficiente para discordar. E o objetivo, por exemplo, dessa mãe que a Darley menciona, é ser ajudada. Se daquela conversa alguém, por menor que seja a ajuda, ela sair daquela roda de conversa com alguma proposta de ajuda, pode ser que no decorrer dos dias ela tenha mais ajudas e enfim, ela vai conseguir abrir para a discussão o tema, né? E a gente não tem essa pretensão, como a Darley mesmo falou, de conversar tem que dar certo assim, vamos logo falar o que tem, já vamos resolver aqui, e senão não resolve, né? Então, essa impaciência, essa ânsia. Isso é uma aprendizagem. A gente precisa ter essa clareza. Isso não é uma receita pronta, porque ela valeria milhões, né? Se a gente pudesse simplesmente veicular essa receita, ela valeria milhões, assim. Mas ela é construída com os ingredientes que cada família tem. Então, cada uma vai encontrar a sua forma. Perfeito. Com uma escuta ativa, porém empática, né? Então, a empatia de ouvir a opinião do outro. A gente tem falado muito isso, Darley, porque ouvir o outro é uma grande dificuldade nossa, né? E como a Roseli citou, você traz uma história de vida por trás de tudo que você fala, pensa e faz. Mas o outro também traz essa história de vida. Então, nesse momento, a empatia do se colocar no lugar do outro e imaginar assim, poxa, que complicado que deve estar sendo para minha mãe fazer todas essas atividades que ela está fazendo e não ter ajuda. E, ao mesmo tempo, a mãe, e eu ouvi isso de um adolescente, ele disse assim, eu sei que vocês pensam que estudar não cansa, mas eu juro que cansa. Né? Então, assim, cansa mesmo. É uma atividade cansativa, né? Mas se a mãe conseguir se colocar no lugar daquele filho e dizer, ok, então você tem aula pela manhã. Pela manhã eu faço isso aqui. Então, essa é a parte legal do diálogo, aquela que você ouve o outro e né? Que trabalha com aquilo que é do outro e que é seu. Meninas, acabou o tempo. Então, Roseli, só o seu recadinho para o pessoal de casa para, assim, teria muitas outras coisas a dizer a respeito, mas creio que dissemos o básico, né, da boa vontade, do ouvir, etc, etc. Mas um dos pontos que você coloca também é alguma coisa que não pode ficar de fora hoje para esse segundinho.
Eu diria assim, todas as vezes que se inicia uma conversa, ter depois o carinho, o respeito com aqueles que se colocaram e poder agradecer. A pessoa que iniciou uma conversa, agradecer, obrigado porque vocês estiveram aqui, porque ouviram. E também acolher para que fique o máximo possível confortável para os envolvidos, né? Então, alguém chorou porque foi criticado, alguma coisa saiu ali, poder agradecer, acolher, perguntar como está. Isso são coisas que a gente aprende. Em família, normalmente, não se prioriza isso, né? Mas precisa aprender. E não ter, isso eu repito, assim, não ter a pretensão de achar que é uma varinha de condão, né? Dá trabalho, é construído mesmo. Mas vale a pena. É maravilhoso quando a gente pode colher os resultados de um trabalho plantado com tanto sacrifício, porque dialogar é sacrificar. Obrigada, Rose. Amiga. Você começou pedindo para que nós não desistíssemos, né? Não desistir. Trabalhar para essa construção, como a Roseli disse muito bem, trabalhar conversando, aprendendo a conversar, aprendendo a ouvir o outro e tendo a certeza que cada degrauzinho que vai melhorando, que você vai conseguindo falar mais, ou como aquela nossa amiga que disse, eu não consigo ouvir, então que você vai conseguindo ouvir mais, você está mais próximo daquilo que vai fazer a tua família muito mais forte e mais estruturada. Que maravilha, obrigada. Muito bom dialogar com vocês. Obrigada a vocês de casa também, é sempre muito bom ter essa interação gostosa. Quero terminar o programa assim, agradecendo o carinho e mandando um abraço para todos os amigos lá em Manaus, com quem estivemos nesse final de semana, simplesmente 40 mil pessoas reunidas num único evento, na grande Arena Amazônia, que lindo que foi. Um abraço para todos vocês, muito obrigada pelo carinho. Um abraço para a Igreja Central e para o pastor Marcos Rogério, lá em Três Corações, Minas Gerais. Amados, muito obrigada pelo carinho. A gente volta na semana que vem. Pense em tudo que foi dito. Vou postar no Face a relação das técnicas de diálogo para você ter isso por escrito e fica o nosso carinho, o nosso respeito por você de sempre. Conversar é o segredo da vida também. Um beijo e até o próximo.